A cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo vítima de suicídio. De assunto mantido entre quatro paredes a tema de série na internet. O suicídio de jovens cresce de modo lento, mas constante no Brasil. Dados ainda inéditos mostram que, em 12 anos, a taxa de suicídio na população de 15 a 29 anos teve um aumento de quase 10%. Estes números foram obtidos com exclusividade pela BBC Brasil. São do Mapa da Violência de 2017. Estudo publicado anualmente a partir de dados oficiais do Sistema de Informação de Mortalidade do Ministério da Saúde. Assim, entre 1980 a 2014, houve um crescimento de 27,2%. Criador do Mapa da Violência, o sociólogo Júlio Jacob Weisselfs destaca que o suicídio também cresce no conjunto da população brasileira. A taxa aumentou 60% desde 1980 até os dias de hoje. Os suicídios merecem atenção porque alertam para um sofrimento imenso, que faz o jovem tirar a própria vida. Em números absolutos, o Brasil ganha visibilidade nos relatórios. É o 8º país com maior número de suicídios no mundo, segundo um ranking divulgado pela Organização Mundial da Saúde em 2014. Suas principais causas são depressão, drogas, abusos e bullying. O suicídio na juventude intriga médicos, pais e professores, também pelo paradoxo que representa o sofrimento num período de vida associado a descobertas, alegrias e amizades, não a tristezas e mortes. O psiquiatra da infância e da adolescência, o pesquisador da Fundação Oswaldo Cruz, Carlos Estelita, estuda a interface entre o suicídio e outros fenômenos violentos. O bullying no ambiente escolar é citado por ele como um dos principais elementos associados ao suicídio. Pessoas que seguem qualquer padrão considerado pela maioria da sociedade como desviante, seja o tênis diferente, a cor da pele, o peso, o cabelo ou a orientação de gênero, são hostilizados continuamente e entram em sofrimento psíquico, afirma Estelita. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a cada 40 segundos morre uma pessoa no mundo vítima de suicídio. No Brasil, por ano, são 12 mil e quase 1 milhão de mortes no mundo todo. Ao longo da minha vida, vivi algumas experiências de amigos e conhecidos que se suicidaram e pude participar de algumas aparentes causas: falência nos negócios, fim de relacionamentos, rejeição familiar. Porém, independente de suas aparentes razões, todos sofriam de baixa autoestima, que os levou a uma profunda depressão e os motivou a tirar a própria vida. E esta baixa autoestima provavelmente pode ser consequência de uma série de fatores. Porém, o que mais me chamou a atenção foram 2 amigos que cometeram suicídio e que nos pegaram de surpresa. E quando chegou a notícia na época, nós amigos e familiares ficamos desolados, sem querer acreditar e nos perguntamos: como pode ser? Ele era uma pessoa aparentemente tão feliz, um bom amigo, um bom filho e até então bem-sucedido. E um deles ainda deixou uma carta para os pais que dizia: pai, mãe, eu amo vocês. Independente do contexto, eu percebo que só amor não basta. É preciso diálogo entre as pessoas. Falta diálogo dentro de casa. Falta uma boa conversa que amavelmente nos faça saber sobre a vida e sobre Deus. O processo de educação precisa ser feito com amor, porém com muita maturidade e equilíbrio. Não podemos educar os nossos filhos com medos, ameaças e imposições,
Tudo precisa ser conversado. Alguns pais, muito embora sintam amor pelos seus filhos, agem de forma muito autoritária, como se fosse dono dos seus filhos. Outros passam para os seus filhos uma ideia de perfeição. E em ambos os casos, inibem o diálogo com seus filhos. O filho fica com medo de frustrar seus pais, pois o mesmo não quer ver seus pais chateados ou decepcionados com eles próprios, e geralmente procuram amizades fora de casa. Eu diria que hoje falta amizade entre pais e filhos, falta confiança. A maioria dos filhos tem medo ou receio de seus pais e chegam a preferir a morte do que ter que enfrentá-los ou decepcioná-los. A sociedade vive uma crise de valores. Muitas famílias, mesmo que sem querer, passam para os seus filhos que o valor material é mais importante do que a própria vida. Lembro de ter um amigo que se suicidou porque bateu no carro do pai e teve medo de enfrentar o seu pai. Tive outro amigo que ouvia muito do seu pai. O seu pai dizia o seguinte: se é de ter um filho gay, eu prefiro vê-lo morto. E este amigo foi morar fora por não ter coragem de dizer ao pai que era homossexual. Depois pegou AIDS e se suicidou. E o seu pai até hoje sofre por isso. E diz que faria tudo para ter o seu filho de volta. Eu não estou atribuindo culpas, porém acho que o amor e o diálogo evitaria muitas tragédias e se pouparia muitas vidas. Quando os pais educam seus filhos com amor, amizade e maturidade, eles ensinam seus filhos a pensarem e a decidirem juntos. Eles preparam seus filhos para a vida e principalmente mantêm o canal do diálogo aberto, respeitando as escolhas e as decisões de seus filhos. Pois não adianta pressionar seus filhos, julgá-los e depois puni-los por terem nos dito a verdade. Desta forma, estaremos afastando eles de nós, por demonstrarmos desequilíbrio ao lidarmos com assuntos que discordamos. E para evitar conflitos, os filhos normalmente escondem as verdades dos seus pais. Porém, cada questão humana tem raízes profundas e descende de geração em geração, pois somos frutos das relações dos nossos pais. E como fomos educados, faz toda a diferença nos pensamentos que a nossa mente irá gerar para nutrir o nosso autodesenvolvimento. Hoje considero que o suicídio seja consequência da falência de Deus no coração das famílias e, consequentemente, da superficialidade nas relações, da futilidade dos nossos valores, da supervalorização da tristeza, da indiferença diante das dores das outras pessoas. Mesmo assim, precisamos questionar o nosso pensar. Não podemos permitir que pensamentos tristes e medonhos assombrem o nosso querer bem por nós mesmos e nos enfraqueçam diante de quem podemos ser. Podemos dizer não em silêncio para expectativas sobre nós que não concordamos. Existem milhares de razões para pensarmos o que pensamos, para fazermos o que fazemos, para sentir o que sentimos e, mesmo assim, devemos saber que tudo são circunstâncias. São resposta do nosso eu às situações presentes. São reflexo da nossa alma e que estamos em construção. Tenhamos a certeza que somos muito mais, que podemos alcançar em nós um ser humano muito melhor com a graça do nosso amado Deus. Deus não nos julga, Ele nos ouve e fala ao nosso coração sempre com muito carinho e amor, seja você quem for. Quando os pais não estão presentes, o que fica na mente de seus filhos são os seus ensinamentos. Esses ensinamentos serão as vozes interiores na mente de seus filhos. Estas vozes ditarão quais decisões seus filhos devem tomar em determinadas situações. Se feliz ou triste, se baixo ou autoconfiante, vai depender de que convicções despertamos na mente de nossos filhos. Educar é um processo vital para qualquer ser humano. Suas principais crenças fortalecedoras do seu eu
São seus pais quem devem auxiliar na construção desse processo. Eu gostaria de fazer um apelo, por infelizmente não deter a receita para evitar suicídios. Mas eu gostaria de dizer que vale a pena viver. Se você acha que hoje a sua vida perdeu o sentido de existir, por favor, não atente contra ela. Procure dedicar a sua vida em fazer algo pela vida de alguém. Procure um amigo para desabafar, converse intimamente com Deus. Abra o seu coração sem porquês. Chore em silêncio. Enfrente seus medos, mas não desista de viver e nem de lutar pela pessoa maravilhosa que está em seu ser e que você pode alcançar. Um beijo grande no seu coração e que Deus esteja sempre orientando as suas decisões. Amém.